Combinar técnicas e produtos em protocolos estéticos é muito comum e pode muitas vezes potencializar os resultados. Mas é sempre bom avaliarmos as associações. A associação de massagem modeladora, creme com pimenta, chá termogênico e crioterapia levanta questões importantes. Por isso eu quero, junto com você, analisar todos os fatores envolvidos e possíveis problemas que podem surgir dessa associação. Oi, aqui é a Nath, eu sou especialista em estética e cosmetologia e sua guia nesse universo dos tratamentos estéticos e cosmetológicos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode oferecer protocolos seguros e eficazes usando a crioterapia combinada com a massagem modeladora e produtos termogênicos, sem correr o risco de causar efeitos adversos nas suas clientes. E eu vou dizer também se eu acho legal incluir o chá termogênico na sessão estética ou não. Vamos começar entendendo cada elemento desse protocolo. A massagem modeladora é uma técnica que utiliza movimentos vigorosos para poder estimular a circulação sanguínea, melhorar a oxigenação local, a nutrição e potencializar a permeação de ativos. Ela ajuda também no aumento do metabolismo local e ajuda na lipólise. Quando associada a cremes com ativos como a pimenta, a intenção é aumentar a microcirculação local e promover a termogênese, ou seja, a produção de calor, o que pode acelerar um pouco mais o metabolismo na área de aplicação. Só que o uso de cremes termogênicos e peremiantes pode causar uma sensação de calor intenso, vermelhidão e, em casos mais graves, irritação ou então reações alérgicas na pele. Por isso que a interação desses produtos com outras técnicas precisa ser muito bem avaliada. Os chás termogênicos, como chá verde, chá de hibisco ou chá de gengibre, são amplamente utilizados para poder acelerar o metabolismo corporal. Esses chás, eles contêm compostos que vão estimular o sistema nervoso central, podendo aumentar a temperatura corporal e a queima de gordura. Embora eles sejam naturais, os chás termogênicos podem trazer riscos, principalmente para pessoas com hipertensão, taquicardia, gastrite ou ansiedade, já que eles podem elevar os batimentos cardíacos e irritar também a mucosa gástrica. Além disso, combiná-los com os procedimentos que também elevam a temperatura corporal pode sobrecarregar o organismo. Até aqui nós temos praticamente 3 recursos que vão aumentar a temperatura local. É importante falar que esse aumento de temperatura vai ser menos intenso ou mais intenso a depender de cada cliente. Então, em algumas pessoas a gente pode ter um aumento mais significativo dessa temperatura corporal e em outras pessoas a gente vai ter isso em um nível muito menor. Só que essa junção de recursos acaba fazendo com que a gente não consiga controlar tão bem esse aumento de temperatura corporal, que a gente está promovendo. Agora você sabe o que é uma coisa que quanto mais melhor é o like aqui no vídeo. Se meu conteúdo te ajuda, se você já está gostando desse vídeo aqui, deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrita para você não perder nenhum conteúdo e quase todos os dias eu compartilho aqui conteúdo novo para você. Então deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. Até aqui nós falamos do aumento de temperatura nesse protocolo, não é verdade? Agora a gente vai ver a crioterapia. A crioterapia é um procedimento que vai utilizar baixas temperaturas para poder provocar uma vasoconstrição seguida de uma vasodilatação reativa, com o objetivo de estimular o metabolismo local e melhorar a aparência da pele. Quando a gente usa a crioterapia de forma isolada, ela é bem segura, mas em combinação com outros procedimentos que vão gerar calor, isso pode gerar alguns efeitos não desejados, como queimadura na pele, descamação, irritação, coceira, reações alérgicas, sobrecarga circulatória, principalmente para quem tem problemas de pressão arterial ou problemas também cardiovasculares. Agora, se o protocolo ele for feito da forma adequada, a gente consegue minimizar os riscos, controlar todos esses riscos e a gente pode potencializar a circulação, a melhora ali da oxigenação, auxiliar também na redução de medidas, então ele vai ser bastante positivo. E já eu vou te mostrar como é a forma adequada de fazer essa associação. Mas, se você quiser ter acesso a protocolos seguros e eficazes para suas clientes, eu posso te ajudar. Dá uma olhadinha na minha assinatura de protocolos estéticos. Lá você encontra várias sugestões de protocolos prontos e detalhados para várias disfunções estéticas. Você pode usá-los como base para poder personalizar os seus atendimentos de acordo com cada cliente,
após a avaliação que você vai fazer. Se você tiver interesse, clica aqui, né, no link que está na descrição desse vídeo. Vamos falar um pouquinho mais com relação ao chá. Vamos lá. Os chás termogênicos são bebidas compostas por ingredientes que vão estimular o metabolismo e promovem, né, o aumento da temperatura corporal, a termogênese. Eu até falei lá no começo. Eles são frequentemente consumidos, né, e associados para poder auxiliar na queima de gordura e no controle do peso. Mas seus efeitos vão muito além disso, especialmente quando combinados com outros estímulos, como os procedimentos estéticos. Embora sejam naturais, os chás termogênicos eles têm propriedades que podem causar efeitos indesejáveis ou até graves. Alguns riscos incluem problemas cardiovasculares, irritação gástrica, insônia, agitação, desidratação, reações alérgicas e pode até interferir em tratamentos estéticos, porque os efeitos termogênicos do chá, né, quando combinado com procedimentos como massagem modeladora e crioterapia, pode sobrecarregar o metabolismo da cliente, causando sintomas como tontura, fraqueza ou então, né, o aumento ali exagerado da pressão arterial. Eu particularmente não gosto de associar chás em minhas sessões. Eu acho que a profissional apta a avaliar e determinar o tipo de chá, a quantidade que a cliente, né, deve ingerir é a nutricionista após uma avaliação bem detalhada. Então eu não recomendo e nem uso chás nas minhas sessões estéticas. Mas nesse protocolo que chegou aqui para mim avaliar, tem o chá termogênico. E isso é algo bem comum. Eu sempre recebo mensagens de pessoas relatando casos, né, de clínicas e profissionais que pedem para as clientes tomar 1 litro, 1,5 litro de chá, às vezes até 2 litros de chá antes de iniciar o procedimento. E eu acho isso um pouco arriscado. Eu não sou especialista, tá? Mas pelo que eu leio, parece que cada chá tem uma quantidade ali limite que pode ser tomada por dia. Então, por exemplo, o chá verde ou chá preto deve ser ingerido no máximo 450 ml. O chá de gengibre, no máximo 750 ml. O chá de canela, 500 ml. O gengibre, se não me engano, é 750 ml no máximo. E por aí vai, né? A depender também da saúde da cliente. Então imagine, né, tomar 1 litro, 1,5 litro, 2 litros antes da sessão. Eu acho um pouco perigoso. E eu preciso reforçar, né, que o chá ele não pode ser tomado de qualquer forma. Tem a quantidade certa a depender do chá. Essa quantidade ela pode variar de pessoa para pessoa a depender da condição de saúde ou ser, né, completamente contraindicado. Então a gente tem que ter cuidado com essas associações. Eu particularmente não gosto e não recomendo. A não ser, né, que você seja nutricionista também ou tenha uma nutricionista na equipe que oriente e aprove essas associações. Mas voltando ao protocolo em si, que a gente está detalhando aqui, ele tem contraindicações. Ele não é indicado para pessoas com pele sensível, propensas a alergias, pessoa com sensibilidade ao frio ou ao calor, indivíduos com problemas circulatórios como varizes, insuficiência venosa, pacientes também, né, com hipertensão, taquicardia ou então distúrbios cardíacos. É contraindicado também em pessoas, né, que possuem doenças de pele como eczema, dermatite, e é contraindicado em gestantes ou lactantes. E aí você está se perguntando, e como é que eu faço esse protocolo com segurança? E para realizar esse protocolo de forma segura, siga essas dicas. A primeira é o espaçamento entre as técnicas. Então, após a massagem com creme de pimenta, espere pelo menos 20 a 30 minutos antes de aplicar a crioterapia. Faça também, né, um teste de sensibilidade. Então, faça ali o teste do creme de pimenta, principalmente em uma área pequena, antes de aplicar em uma área maior. E terceiro, finalize com hidratação. Então, após a crioterapia, aplique um creme calmante para poder restaurar também a barreira cutânea e um produto que também seja hidratante. Eu fiz um vídeo falando sobre a ciclotermia ou choque térmico e lá a gente utilizou manta térmica e gel crioterápico. Se você já assistiu esse vídeo, você vai achar que eu falei algumas coisas diferentes, mas parece que é a mesma coisa. Como assim, Nath? Eu vou explicar. Mas uma delas é com relação, inclusive, né, ao tempo ali entre a aplicação da hipertermoterapia e a crioterapia. A partir disso, né, como eu falei, você vai me perguntar por que essa diferença, Nath? Eu vou te explicar. Mas caso você não tenha assistido, veja o vídeo que eu vou deixar aqui no card e depois você volta aqui para poder entender melhor. Mas eu vou te explicar agora. O tempo de intervalo entre o calor e o frio, ele é ajustado conforme o impacto dos recursos utilizados
e a segurança do procedimento. Então a gente precisa avaliar a intensidade dos estímulos térmicos, e aqui nesse caso, né, o creme de pimenta e o chá termogênico, eles têm um efeito mais profundo e prolongado, o que vai demandar mais tempo para que o corpo ele volte ao equilíbrio antes da gente aplicar o frio. Já a manta térmica, ela vai oferecer estímulos mais controlados e localizados, por isso que o intervalo ele é mais curto. Outro ponto é a segurança e conforto da cliente. No protocolo com creme de pimenta, o intervalo ele precisa ser maior para poder evitar o risco de exaustão térmica, irritação ou sensibilidade exacerbada. No protocolo com a manta térmica, o intervalo curto é suficiente porque o corpo ele não está sob o impacto de ativos que vão prolongar o efeito termogênico. Então essa diferença no intervalo reflete, né, o cuidado em adaptar os procedimentos às características dos recursos que a gente está utilizando e às necessidades específicas de cada cliente, sempre priorizando a eficácia com segurança. Agora me conta aqui nos comentários, você já tentou combinar crioterapia com técnicas termogênicas? Você utiliza chá antes dos seus protocolos? Me diga aí o que é que você acha sobre isso. Eu quero saber a sua opinião. Agora ficou claro como fazer essa combinação da forma correta, não é verdade? Mas ainda tem algo que você precisa saber, que é como a crioterapia pode ser utilizada para tratar gordura localizada de forma ainda mais eficaz. E eu gravei esse vídeo aqui especialmente para você sobre isso e eu te convido para assistir. Então clica aqui nesse vídeo e descubra, né, tudo sobre os benefícios da crioterapia no tratamento da gordura localizada. Eu te espero nesse vídeo aqui.